Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos conversar sobre desdobramento da função da qualidade, né, conhecido pela sigla QFD, que é Quality Function Deployment, né, mas o pessoal conhece como desdobramento da função da qualidade. Essa ferramenta é uma ferramenta da qualidade, ela é utilizada justamente para que você consiga, né, fazer, justamente captar a voz do cliente, né? Então, aquela necessidade que o cliente tem no objetivo, que a gente trabalhou, começou lá no nosso início, falando ali sobre a importância da qualidade e atender os requisitos do cliente, a linguagem do cliente é diferente, digamos, da linguagem dentro da organização. E essa ferramenta, ela serve justamente para quê? Para buscar, né, lá junto com o departamento de marketing, né, buscar qual que é a necessidade latente do cliente e desdobrar isso, né, para as características ali do produto. Então, para que o produto tenha as características que vão fazer o casamento perfeito com, né, o atender às necessidades do cliente, né? Então, o que vem a ser necessidade latente? Necessidade que o cliente consumidor ainda não percebeu ou que ele não sabe como externalizar para você, né? Ele diz assim, o que é importante? O cara diz, isso aqui, ou isso ali, né? Mas ele não vai dizer como um atributo do produto, alguma coisa assim. E daí, a empresa em si, ela vai tentar o quê? Buscar, né, através das características e tudo mais, atender essa necessidade dele. Então, o QFD ele vai identificar e traduzir essa necessidade latente do cliente e... Opa, apertei o botão errado. E é uma ferramenta que ela visa o quê, né? Que nem a gente falou, já fez todo o desdobramento, mas ela é uma ferramenta que ela visa, né, traduzir a voz do cliente para especificações técnicas, né, do produto, do serviço. Então, foi criado, né, pelo Yoshi Akao, né, daí de 1928 a 2016, né, nascimento, falecimento, e ele foi implementado nos estaleiros Kobe, da Mitsubishi, e outros vão dizer que ele começa na década de 80 na indústria automobilística, né, já vi as duas informações, mas do autor ali é do estaleiro, né, de marcações ali da Mitsubishi. Então, aqui a gente consegue visualizar, né? É claro que a gente vai desdobrar, vai conhecer ela bem, mas é a ideia da casa da qualidade, né? E a gente vai ver até que a gente vai ter as 4 casas, até que a gente vai desde o planejamento do produto até a produção, né? De uma forma mais geral, o que a gente vê na prática é eles desenvolvendo a primeira casa da qualidade justamente para identificar, né, como é que você vai trabalhar essa necessidade latente do cliente. E isso eu vi, por exemplo, desde casos ali da General Motors ali, né? Então tá, aí diz assim, ó, qual que é o objetivo, né? O objetivo é traduzir as necessidades dos clientes para uma linguagem técnica. Aqui a gente vê a casa da qualidade e o que eu vou mostrar para vocês é o tipo passo a passo do preencher ela e qual que é a ideia, né? Então, o cliente ele vai apresentar, né? Qual que é a necessidade dele, o que ele julga ali importante, né? Aí vai também discriminar, tá vendo a setinha onde é que tá? Tá aqui. Também vai mencionar qual que é a importância de cada uma daquelas necessidades que ele vai apontar. Por sua vez, eu tenho, né, os requisitos do produto. A ideia, o que é? Justamente a ideia de matriz aqui, né? Eu tenho os requisitos do produto, ou seja, aqui eu tenho na linguagem do cliente, aqui eu tenho na linguagem da empresa, né? A gente vai desdobrar bem direitinho cada um deles, tá? E aqui, desse lado aqui da casa da qualidade, eu tenho também uma ideia de benchmarking competitivo, ou seja, eu vou analisar, né, o que o cliente diz que são os atributos, o que ele diz da necessidade, a importância, e ele vai me situar em relação aos concorrentes. Como é que acontece isso de uma forma assim muito comum? De uma forma muito comum, as empresas fazem o quê? Eles fazem aqueles testes às cegas, né? Onde a pessoa não sabe, digamos, qual que é de qual fabricante, né? E daí ele vai dando os atributos ali, o que ele achou de cada um daqueles produtos, né? E daí você consegue verificar
onde está a sua empresa, porque ele não sabe que é a sua, em relação à concorrente, né? E daí você vai fazer todo o desdobramento, e a ideia é o quê? A ideia é o seguinte, é que não aconteçam falhas do tipo, a engenharia jura que o projeto dela, que o produto em si, imagina que já está lá no final, ela lançou o produto, que ela lança o produto, que o produto vai ser fantástico, e daí ela descobre que o mercado, assim, diz que não está ok, que não era isso que ela queria. Então, a ideia, o que que é? É você, desde o início, não lá na frente, mas desde o início, já desde a concepção ali do produto, né, você já ter um bom alinhamento, né, um bom desdobramento ali das necessidades do cliente ali com os requisitos, né, que são necessários que que o produto tenha, né? Então, por exemplo, né, se a pessoa vai mencionar que ele quer ter comodidade, que ele quer, né, não ter que ter o deslocamento, isso vai significar o quê? Vai significar que algumas automações aqui no produto tem que ser feitas para que ele tenha essa comodidade, né? Então, aqui o cliente vai dizer assim, eu quero facilidade, né? Aí aqui você vai dizer como é que vai acontecer essa facilidade, né? Ou, eu quero um preço mais baixo, né? Não assim dessa forma, mas fala assim, o que é importante para mim é o preço. Aí você tem que ver quais são os atributos ali do seu produto, pensando, para que você também consiga ter preços competitivos, né? Essa é o início, assim, da nossa conversa. Aí, eu tenho a quantificação dos requisitos do produto, e aí eu vou trabalhar a importância. Esse nosso assunto de hoje, a gente ainda consegue desdobrar para um assunto na semana que vem, que a gente vai falar de um outro modelo, que eu utilizo esse aqui ainda para fazer um plus ainda mais, tá? Mas beleza. Então, assim, por que a gente trabalha a respeito do QFD? Pelo seguinte, o custo de mudar um produto, né, de mudar todo ali o serviço, a forma que ele foi pensado, né, após o lançamento, ele é muito maior do que se a gente tiver lá na concepção, né? Então, no pós-piloto, no teste piloto, busca de fornecedores. Então, a ideia justamente é o quê? Ao invés de eu chegar lá no final, apresentar para o mercado qual que é o meu produto, né? Já conseguir fazer já ter essa interação com o cliente desde o início. As empresas utilizam muito também a ideia do showroom, né? O showroom, ele é muito utilizado para a pessoa ter uma oportunidade de ter aquela convivência, e esses espaços são utilizados para pesquisa, né? Então, por exemplo, é apresentado um showroom de uma determinada forma, alguma coisa, e daí quando o cliente vai lá visitar, não sei, estou com um showroom de planta de apartamento agora na minha cabeça, né? Mas assim, quando ele vai visitar, a pessoa que está lá, o assistente que está lá acompanhando, não estou dizendo o corretor, às vezes tem um assistente que está lá, acompanha, aí ele faz algumas considerações ali a respeito do showroom, né? Aí ele descobre assim, que a planta do apartamento, a área de serviço é tida como muito pequena, ou que o público ele não gosta daquele banheiro, que ele vai ter aquela saída de ventilação forçada, né? E daí a empresa vai pensando, ela vai dizer assim, não, então acho que, né? Claro, a gente, dependendo, quando você tem o showroom, o prédio já tá com todo o projeto aprovado, mas vai fazer com que em outros, né, haja uma melhoria para que isso não aconteça. Ou ela pode também fazer o seguinte, até se ela quer fazer como uma forma de compreender o mercado, eu já tinha comentado com vocês que a consultora fez um negócio bem bacana ali no Balneário Camboriú Shopping. Ela pegou, e a ideia tipo de apartamento de um quarto, né? Ela pegou o espaço ali do térreo do Atlântico Shopping e ela fez toda a divisão da planta e colocou inclusive tipo aquelas chaises, umas cadeiras, um negócio bem legais assim, para a pessoa ter ideia de como é que seria o apartamento. Por quê? Porque às vezes quando você fala uma metragem dá aquela sensação assim, não cabe nada. Aí quando você vê, você fala assim, pô, cara, que legal, tipo assim, é o que eu preciso, trabalho o dia inteiro e tudo mais, então já atendo as minhas necessidades, né, com toda a maquete e tudo mais. Beleza. O que a gente está querendo trabalhar aqui é a ideia, né, aqui apresentar para vocês que o custo da mudança, depois de que o projeto, ou que
já foi lançado, para mudar é muito mais caro. Então a ideia é buscar já desde a concepção, né? Aqui, ó, a hora certa da mudança, né? E o custo da mudança. Então, lá na assistência e reclamações, né? Ou já depois está no lote piloto, isso aqui seria a hora errada, porque o custo vai ser muito maior, né? Imagina, o cara já tem toda a ideia de processo, de produção, e ele vai ter que voltar. Então, a ideia é, lá na concepção do produto, você já verificar, né, ou fazer as mudanças. O que acontece, né? E aqui era a questão da indústria automobilística. A indústria americana, ela percebeu, né, que algo que o Japão já usava há muito tempo, né, eles não utilizavam, e depois eles descobriram assim, putz, devia estar fazendo, né? O que o Japão fazia, né? Aqui tem, ó, número de alterações, né? Então, ele logo no início, ele já fazia desde a ideia da concepção. Então, na concepção do produto, né, havia o contato com o cliente, ou o suposto cliente, potencial cliente, para ver ali, né, se era adequado. Vocês veem, todas as disciplinas, elas vão convergindo, né? Então, a ideia, o que é? Eu estou pensando, digamos, no produto que vai ser entregue, pensando na ideia da produção e tudo mais. Só que eu tenho que estar alinhado com o meu departamento de marketing e vendas, né? E a indústria americana não, ela pegava e lançava lá, né, e depois ela tinha um tempo muito maior ali, ó, né, em termos de alterações ali. O que aqui ele mostrava, que dizia assim, em termos de tempo, aqui era em meses, né? E aqui tinha menos tempos aqui. Pessoal, é claro que dependendo da forma que é feita a pesquisa, isso me lembrou uma pesquisa que uma vez fizeram, que era a respeito nos Estados Unidos, a respeito dos veículos pequenininhos, né? Os não é utilitários, desculpa, é os... Como é que é o nome? Tipo, popular, né? Tipo carro popular. Mas não pensando no popular, pensando assim, porque ele era pequenininho, que era super bacana, legal de estacionar e tudo mais, né? Eu me recordo de uma pesquisa que teve, que eles fizeram nos Estados Unidos, o que eles achavam do tipo carro pequenininho, assim, compacto. Isso, obrigado. Né? O que os americanos achavam dos carros compactos e tudo mais. Aí todo mundo achou assim, meu, que legal, não sei o que, é super legal, bacana e coisa e tal. E daí os americanos foram lá e ofertaram os carros compactos. Só que o que acontece? Diferentemente, né, de outros países, né, por exemplo, lá fora o carro popular, tipo nos Estados Unidos, é o Corolla, né, tipo o Corolla é o carro popular. Aqui o cara pensa assim, ó, o doutor tal tem um Corolla, né, então, por quê? A questão do combustível, né? Lá para eles é muito mais barato, e apesar do compacto ser assim, que legal, como o carro tem muita questão do status e tudo mais, todo mundo achou tipo assim o carro compacto, beleza, é super legal, né? Mas para mim eu prefiro andar com aquele muscle car, né? Com um carro grande assim, motorzão, caminhonete, né? Aquilo se faz, né? Estimativa de 2 km por litro, tá tudo beleza, né? Tipo Camaro, coisa e tal, né? Aqui no Brasil o cara já sofre um pouco mais, né? Petrobras é nossa, né? Beleza, ó. Quando usar o QFD, né? Então, assim, ó, em empresa tradicional que não utiliza, né? Como é que funciona? A interpretação do que se acha que o cliente deseja, né? Interpreta, olha, eu acho que o que o cliente quer é isso aqui, né? Vou definir, então, como é que vai ser ali, né, toda coisa. Não existe, assim, um contato mais próximo ali na busca de informações, né? E, com isso, a empresa de forma geral, obtém, né, 80% da satisfação do cliente. Claro, ninguém também está completamente alienado. Então, satisfação em torno de 80%. Utilizando o QFD, o que acontece? Essa satisfação, ela sobe, né, daqueles 80 para 90, 95. É claro, também se a satisfação fosse horrível, o cara nem ia permanecer no mercado, o cara ia quebrar, né? Oferece um produto que não tem procura ou que o pessoal não se interessa ali para comprar. Assisti uma aula de um outro professor outro dia, da faculdade, que ele estava comentando ali a respeito de redes sociais, acho que vocês tiveram aula com ele. Aí ele falou assim, às vezes a pessoa me procura, né? Só que o produto dela é uma droga. Então, assim, não há milagre nas redes sociais que eu vou fazer para vender aquela droga do produto dele. O cara falou bem assim, achei super legal. Né? Então, assim, é óbvio que mesmo que ela não utilizasse o QFD, ela também
tá minimamente ligada. Só que assim, ó, imagina que você vai lá, oferece um carro e daí depois vê que pô, o cliente queria muito lá tal componente, tal alguma coisa ali que fosse dar uma comodidade a mais, né? E que daí seu produto não tem, né? Não sei, tem algumas coisas que eu sou meio velho, eu acho que não precisa, mas talvez, por exemplo, ó, pensando, né? Talvez tenha algumas coisas que eu acho completamente desnecessárias no veículo, e eu já estou melhor do que o meu professor, que era bem velho, né? E que talvez vocês digam assim, não, professor, isso aí, se o carro não tiver, não vende, né? Pensando tipo na Chevrolet, assim, a Chevrolet tem lá uns negócios de assistência se o carro pifa, umas coisinhas a mais, assim, e não sei, né? Tem umas coisas ali que eu acho uma bobagem, né? Até para custar mais caro o Onix lá e o mesma coisa o HB20, assim, que ele vai para 79 mil, o cara fala assim, cara, anda, faz o negócio andar legal, não precisa ser tanto o carro, né? Mas enfim, ó, por isso que é importante, né? Eu posso estar ficando defasado e é de fundamental importância que daí, então, esteja acompanhando e pesquisando o mercado. Depois é um cara velhão que nem eu, diz assim, isso não precisa. Aí o carro não vende. Quando eu era mais novo, eu acho que isso mudou bastante, né? Mas quando eu era mais novo, se falava muito a respeito da Cadillac, né? A marca lá fora, Cadillac. Por quê? Porque os velhão adoravam o Cadillac. Cadillac, não sei o quê, né? E a Cadillac continuava fazendo carros top, assim, né? Luxuosos, coisa e tal, para aquele público velhão. Só que assim, ó, o velhão vai morrer, né? É que nem. Não tô falando por mal, né? Mas por idade, né? Todo mundo vai, né? E é que nem esses Opala velho, né? Depois que passar minha geração ali, pode perguntar pro meu filho. A primeira coisa que ele faria com um carro desse era vender, né? Da FIM, se não jogasse fora. E a gente acha super legal, né? Ômega, coisa e tal. Então, assim, a Cadillac, ela fez toda uma pesquisa e ela se posicionou de uma outra forma. Por quê? Para não ser aquela marca de carro de velho para velhão, porque ela ia quebrar, né? Então, se vocês forem ver, tem canais do YouTube, coisa e tal, tem uns gurizão, tudo que tinha o Cadillac, os carros mais novinhos, porque eles tentaram buscar um público jovem também, né? Para dizer que os carros eram legais e tudo mais, para não ter aquela imagem assim, tipo o carro grandão banheirão, assim, que daí vocês olham e falam assim, meu, cara, que banheiro horrível aquele carro, né? E que o velhão vai achar, tipo, meu, que legal, tá? Beleza. Então, a ideia, né, é sair, então, de um percentual menor de satisfação para um percentual muito maior de satisfação, né? Então, isso envolve, né, pesquisa de mercado, o desdobramento, né, para as diversas áreas. A ideia é, tipo assim, ó, aquela voz do cliente, né, ela é transmitida para diversas áreas e departamentos da empresa, para todo mundo falar a mesma língua, tá? E envolvimento de áreas, desenvolvimento do produto. Então, né, aqui a sigla, né, que é o QFD, a palavra em inglês, né, Quality Function Deployment, que é justamente, né, a voz do cliente, a tradução, né, seria buscar a voz, atender a voz do cliente, desdobramento ali da qualidade. Aqui a gente mostra a casa da qualidade, mostrei novamente para vocês, e aqui, ó, o que eu tenho, né? Eu vou passar nos próximos slides e a gente vai ver tipo matriz 1, matriz 2, matriz 3, matriz 4, né? Vocês veem ali meu cursor do mouse. Né? Então, na matriz 1 eu tenho ó, as necessidades do cliente, certo? E as necessidades do cliente eu tenho aqui, na questão do planejamento do produto, os requisitos funcionais. Então, aquilo que o cliente me traz como necessidades deles, né, eu tenho aqui em requisitos funcionais, para quê? Para desenvolver isso dentro da minha organização. Aí, esses requisitos funcionais, tipo assim, é o que e como, né? Esse como aqui vai virar o o que na outra matriz. Ou seja, requisitos funcionais, lá no planejamento dos componentes, vai ser as características dos componentes. E as características do componentes, né, que é o como do que precisa ser feito, vai virar o o que. Então, ele vem aqui para a matriz 3, e daí, então, ó, componentes. Aí a gente está pensando no planejamento do processo. Aí aqui está o processo, aí na matriz 4 o processo, e daí o planejamento da produção e o controle do processo. Então, é uma ideia, né, de você fazer o desdobramento desde a necessidade do cliente,
todos os componentes necessários para que daí você desenvolva, planejamento do processo e o planejamento da produção da empresa, né? Essa é o grande tchan aqui, tá? Então, assim, ó, a matriz 1, ou seja, a casa da qualidade 1, que a gente tem aqui, ó, indica as características principais do produto e os desdobramentos que devem ser feitos para obtê-lo, né, das necessidades. Então, quais vão ser as características principais? O que vai acontecer é o seguinte: de uma casa para outra, eu vou pegar os principais, né, os principais OQs e como você vai fazer ali todo o cálculo, né, e daí a gente vai pegar os principais para a próxima matriz, para desenvolver. Matriz 2, indica as características dos componentes críticos, né, para obtenção da satisfação. A matriz 3 vai relacionar os processos com as características principais do produto e de seus componentes. E a 4 vai estabelecer as características de produtos e parâmetros de etapas e processos, tá? O que a gente vai trabalhar e visualizar é a matriz 1, né? O que acontece? Porque as outras, daí a gente teria que estar dentro de um processo fabril para ir mostrando, porque a outra é assim, como é que eu vou fazer todo o processo e até como é que eu vou planejar toda a produção, tá? Aqui a gente visualiza as 4 casas da qualidade, né? Então, ó, eu tenho o OK e o como, e esse como vai virar o OK na casa 2, né? Como a questão dos componentes, aí ele vai indo de uma casa para outra. Então, aqui eu tenho, etapa por etapa, são levadas apenas as prioridades. Então, o que eu tenho aqui de prioridades vai vir para a próxima casa, prioridades vêm para a próxima casa, né? E vai desde as necessidades do cliente, pensando aqui numa linha, né? Até a satisfação dele, tá? Vou ampliar a imagem, ó. Aí aqui mostra, ó, necessidades dos clientes são traduzidas em expressões técnicas, na casa 1. Na casa 2, as especificações técnicas, porque aqui eu transformei as necessidades em especificações técnicas. Aqui, as especificações técnicas, né, são detalhadas para cada uma das partes dos produtos, a ideia dos componentes. Na casa 3, os processos para fazer cada uma das partes são estabelecidos, e aqui na produção, as necessidades de produção para cada uma das partes são determinadas. Então aqui ele mostra, né, ó, se a gente pensasse assim, nas diversas áreas da empresa, né? Então a primeira casa aqui, ela vem lá, né, de um contato do cliente com marketing e vendas, aí um desenvolvimento do produto, já que a gente falou toda a parte da ficha técnica, todos os componentes necessários para conseguir atender, né, desdobrar, e daí aqui, para mim desenvolver o produto, como é que vai ser desenvolvido o processo, né? E daí a matriz 4, a casa da qualidade 4, é a ideia da manufatura, da produção em si. Aqui mostrando para vocês, né, o detalhamento de que o como vai virar OK, aí vai criar um novo como, o como vai virar OK, né, e daí vai desenvolvendo. A gente vai ver com exemplos. Aqui eu tenho a casa da qualidade, né? Tá pequenininho, a gente vai ampliar. Como é que trabalharemos, tá? Como é que eu vou mostrar para vocês? Esse material aqui é de um material da USP. Desse material eu vou trazer um outro tipo caso, que ele é mais, assim, ele é show de bola, a questão da apresentação, acho bem legal, com um produto simples, mas bem legal para entender. E daí depois eu vou mostrar para vocês uma planilha, que ele traz um outro exemplo, mas é uma planilha que traz uma planilha do Excel para montar e desenvolver, ou até para vocês fazerem para outros, né? Então ela tem alguns ajustes ali bem interessante, tá? Então tá, aqui, né, o OK do cliente, que vai virar o como ali em relação às especificações. A avaliação competitiva, ou seja, como é que estou eu em relação aos meus concorrentes, e aqui pequenininho está a importância. Eu vou ampliar e vai ficar melhor para a gente visualizar, ó. Aqui, ó, o que, necessidades do cliente, e o como, né? E aqui, ó, nesse ponto aqui mais na direita, a gente tem a avaliação competitiva. Na base, né, da casa da qualidade, eu tenho dificuldades organizacionais, quais são meus objetivos, avaliação, né, comparativa pela engenharia. Aqui a engenharia, ela faz ali uma análise, né, ela pode fazer uma análise ali em relação ali ao produto frente à concorrência. Aqui
o pessoal comenta que eles fazem o seguinte, né? Muitos casos, a empresa, ela acaba adquirindo produtos da concorrência e ela faz ali, já que tem as especificações lá em cima, e ela faz uma análise, a equipe de engenharia faz uma análise ali em relação ali às características, né? Em relação digamos, a nossa empresa, a empresa concorrente ou outra empresa, para ela fazer justamente o benchmarking, né? Fazer uma comparação, assim, em relação ali ao nosso produto com o produto do concorrente, tá? Aí vai envolver também aqui a importância absoluta e a relativa, vou mostrar como é que é feito o cálculo. Por quê? Porque se eu tenho aqui, ó, aqui em cima, né, o que o cliente disse que é a necessidade, e aqui eu verifico aqui em relação ali quais são as características, ele vai me dar aqui uma importância absoluta e relativa, que é justamente daqui que eu consigo trazer ou tirar a minha prioridade, né? Então, daqui eu consigo identificar o que é a minha prioridade e com a importância absoluta e a relativa, lembra que a gente trabalhou o diagrama de Pareto? Aí eu consigo finalizar com o diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto fica bem bacana para ver assim quais pontos aqui que eu vou tomar como prioridade. Então, o que, né? A necessidade do cliente. Aí eu posso até desdobrar, às vezes, dependendo como é que tiver ali a minha pesquisa, digamos, um dos pontos que ele colocou, eu posso, digamos, fazer como se fosse uma árvore, né? O maior, e com vários atributos que ele mencionou aqui em relação às necessidades, né? E aqui, esse o que, ele é na linguagem do cliente, é como o cliente trouxe para você, né? Então, por exemplo, esse aqui é um caso que foi apresentado lá pela USP de um supermercado, né? Aí o cliente disse assim, ó, o que é importante, né? O que você considera ali para atender suas necessidades? Ele disse, preço baixo, precisa ter variedade, né? O supermercado precisa ter variedade, ele precisa ter qualidade do produto, bom atendimento, produtos fáceis de achar e fácil de estacionar. E daí o cliente ele vai dizer qual que é a importância disso, né? Para justamente a pessoa identificar ali a prioridade, né? E identificar também em relação ali à concorrência, tá? Então, o cliente vai, né? E menciona ali as informações. Isso pode ser feito de várias formas, né? Você pode abordar ali o cliente, mas em alguns casos, e daí vocês tiveram aula, eu não me lembro se vocês tiveram aula com o professor Tiago, ou se foi o professor Belli, ou quem foi o professor, que daí ele vai mostrando várias técnicas, né? Para você fazer essas pesquisas, tipo assim, com o cliente, para captar ali as necessidades do cliente, essas pesquisas de marketing, né? Aí, aqui, ó, são os atributos e necessidades dos clientes expressos em linguagem técnica. Então, aquilo que ele disse lá no OK, né, que era, vamos voltar, preço baixo, variedade, qualidade do produto, aqui eu vou trazer na linguagem técnica o que eu julgo, né, para mim conseguir atender ali essas expectativas do cliente. Então, por exemplo, né, sugestão aqui lá da USP, né, preço baixo. Então, seria a ideia, né? Preço menor que a concorrência, né? Como é que pode ser feito ali? Pesquisa de mercado, né? Variedade, número médio de marcas por produto. Qualidade do produto, prazo médio de validade dos produtos. Uma forma, né, do cliente perceber isso, né? Então, eu estou tentando trazer na linguagem aqui de como é que eles podem, o supermercado, fazer como, né? Para atingir esse o que aqui do cliente, tá? Então, informações sobre o produto, disponibilidade deles, bom atendimento, rapidez no atendimento, né? Não deixar o cara lá, nem sei se comento, né? Tem um supermercado que eu gosto bastante, assim, que era um grande, que tinha que tem em Balneário também, né? Que ele era, assim, muito legal, né? Mas daí ele foi ficando para trás, foram vindo uns novos e tudo mais. Aí o cara começou a perder cliente, porque ele já tinha um precinho um pouco mais alto, né? Aí eles começaram a fazer o quê, né? Em vez de eles reduzir o preço, fazer qualquer outra coisa, eles pensaram assim, temos que reduzir os gastos. Mantiveram o preço alto, e daí você chega no supermercado e não tinha caixa para te atender, né? Aí, em comparação, pega o MESC, coisa e tal, que tinha toda a questão do autoatendimento, né? O cara começa a ir em outros supermercados. Aí ele vê que o MESC é legal, ele vê que o Coque é legal, ele vê que vários outros são legais, e daí depois não adianta oferecer taça para o cara, né? Você fala assim, você quer uma taça, você quer juntar selinhos para você ganhar faca?
Aí eu falei, moça, assim, ó, quando eu quiser uma faca eu compro, não preciso pagar mais caro cada vez que eu venho comprar aqui para ganhar uma taça, né? Beleza. Brincadeiras à parte, mas é o que a gente vê na vida, né? Eu acho que não funcionou, tá? Eu acho que não funcionou, porque daí depois disso eles vieram com uma outra campanha que era assim, até para incentivar ali a farmácia. É legal essas campanhas, você vai observando, né? Ele falou assim, você já ganhou o ticket da farmácia? Aí você compra no mercado, eles te dão um ticket para daí você ganhar um desconto na farmácia, né? Aí quando o cara vai ver, já passou também a data. Ok, já passaram por isso? Já viram isso acontecer em algum mercado? Não precisa dizer o nome. Mas já viram, assim, tem um mercado aí que faz isso, né? Alguém escreveu alguma coisa? Não, ninguém escreveu nada. Beleza, ó. Fácil de estacionar, né? Aqui tem número médio de carros na fila, né? Mas é a ideia também, né, do próprio pensar na questão do estacionamento, né? Beleza. Aqui, o que a gente vai observar é o seguinte, ó. Aqui é como se fosse o telhado da casa da qualidade, né? Deixa eu ver se eu tenho na próxima imagem. Não, na próxima imagem não, mas ele está aqui, ó. Ó, aqui em cima, ó. Tá vendo? Por quê? Porque às vezes você vai trabalhar, né? Aqui o que a gente está vendo aqui, os atributos, às vezes você vai trabalhar um atributo e o atributo ele está relacionado com o outro. Então você tem aqui formas de identificar, ó, por exemplo, né, se você deve aumentar, diminuir ou manter, e se ele tem uma relação diretamente proporcional, fortemente positiva uma coisa com a outra, né? Ou pode ser positivo somente, ou ele pode ser fortemente negativo. Ou seja, se tem um atributo, ele pesa negativamente para o outro, né? Algum requisito, tá? A gente vai ver depois com outros exemplos, ele fica até melhor. Aí aqui a gente vai estabelecer, né? A questão da importância, vai estabelecer uma graduação de importância para o cliente, e daí vai ser feito um cruzamento, ó, né? Do o que com o como. Então, desse cruzamento, você vai verificar as necessidades, o como lá do cliente, e vai ser estabelecido, né, uma relação entre forte, médio e fraco. Tá? Esse peso, né, eu vejo, por exemplo, 9, 3 e 1. Eu já vi também estabelecer o peso 9, 5 e 1. Eu já vi estabelecerem o peso 3, 2 e 1. Tá? Então, assim, dependendo do autor, ele estabelece pesos diferentes aqui, aí vai mudando a contagem, né? Título de informação. Então, assim, o QFD, segundo os autores, você ainda tem alguns que trabalham com um outro peso ali para a questão de mensuração ali, tá? Mas não vai influenciar a casa da qualidade ali, tranquilo, né? Dá até para fazer um teste, mudar o peso ali, o que mudaria na tomada de decisão, porque vai influenciar lá no final nas prioridades, obviamente, né? Então tá. E ali a base, aqui a gente está vendo de uma forma mais ampliada, né? Que ele trouxe as dificuldades, objetivos, importância absoluta e relativa que eu comentei num slide anterior. Aqui a casa mostrando um pouco mais, né? As necessidades do cliente, a importância. Aqui mostrando, ó, do lado direito da casa da qualidade, né? Tipo, a nossa situação, o cliente A, o cliente B e o cliente C, ó, como é que ele está em termos de pontuação, tá? Mais adiante, com o estudo de caso, ali eu vou mostrar, vai parecer bem legal isso aqui. Então, né? E daí tem todo um benchmarking, né? Que é o quê? Buscar as melhores práticas no setor que conduzem a um desempenho superior, né? Periódicos, clientes, fornecedores de internet, etc. E como estamos, né, com os nossos concorrentes em relação aos itens da matriz, né? Aqui ele mostra como etapas do benchmarking, né, como um processo sistêmico. Em organização, sistemas e métodos, a gente falou sobre benchmarking, né? E aqui o benchmarking dá para trabalhar, né, pensando aqui, ele está falando aqui na ideia de buscar do concorrente, né? Mas aqui o que eu acho bem interessante, pensando na questão da produção, é assim, ó, que é o que eles fazem, né? Que as montadoras fazem, inclusive, né? De ter um carro da concorrência, desmontar o carro inteiro, ver quais são os componentes que eles utilizaram, né? Ou algum outro equipamento eletrônico, né? A concorrência compra, desmonta o equipamento, vê como é que foi feito, né? E faz ali algumas adaptações. Tem um caso que é bem interessante, não me lembro quem foi que falou,
que era do cara que desenvolveu a Chrysler, né, o fundador da Chrysler. Aí ele conta uma história, né, que ele pegou acho que era um Ford T, daquele do Henry Ford, né, ele montou, né, desculpa, comprou, ele desmontou, ele montou de novo, aí ele desmontou e montou para ver se tinha feito direito, e daí, aí depois vocês pesquisem no Google, mas parece que o cara fez isso inúmeras vezes para entender como é que era todo o processo de fabricação do veículo, para daí então ele desenvolver a Chrysler, isso. O Dave falou muito bem, muito obrigado, Dave. Né? Que é a engenharia reversa. Então ele pega o produto, desmonta, vê os componentes e daí ele tenta buscar, né, melhorias com base no que ele vai observando e daí ele faz toda a questão do planejamento ali, tá? Legal, obrigado, Dave, muito bacana a sua contribuição. Ó, aqui a ideia da avaliação competitiva, né? Então eu tenho duas avaliações competitivas, né? Essa aqui, ó, que está na direita da casa da qualidade, o que vai ser? Vai ser, né? Digamos, como é que é a posição dos meus concorrentes e da minha, segundo a informação que quem vai me trazer? O cliente. Então eu tenho lá assim, ó, digamos se fosse o canto esquerdo, né? Quais são as necessidades que o cliente disse? Qual que é a importância que o cliente passou? E aqui, né, como é que estamos nós frente à concorrência? E daí eu tenho aqui, ó, nós, né, e o nosso melhor concorrente, para justamente identificar, né, segundo a percepção do cliente, pontos a serem melhorados, né, pela organização. Então ele verifica assim, ó, como é que a gente está sendo avaliado perante o nosso cliente, né? Como é que estão nossos concorrentes, como é que está o nosso melhor concorrente. E aqui, na base da Casa da Qualidade, essa avaliação feita pela engenharia. Né? Então, eu tenho a percepção do cliente e tenho também da engenharia. A da engenharia, qual que é a ideia? É muito a questão daí da ideia da ficha técnica ali, né? Dos atributos, as características. Então, assim, os componentes, por exemplo, né, que o meu concorrente utiliza, o que ele tem, e os meus. Né? Então, por exemplo, assim, eu quero que meu produto seja silencioso. Ou o cliente fala assim, não pode ter barulho. Aí você vai ver toda a questão, né, do motor, potência do motor, né, para identificar se ele é silencioso, e daí você vai pegar essas características que tem aqui e vai comparar, né, o seu em relação ali ao concorrente. Né? Então, por exemplo, assim, o concorrente ele tem o veículo mais econômico e o cliente está buscando, né? Melhor, desculpa. O cliente está buscando economia. Aí você vai verificar o seu produto frente aos concorrentes, já quem está falando de veículo. Aí você verifica, né? O seu veículo com outros veículos do concorrente, aí você começa a ver, tá, como é que é a questão o quê? Da motorização, o que a gente tem visto bastante? Os carros eles têm cada vez motores menores, né? Só que daí eles buscam o máximo do aproveitamento do veículo, né? Então, por exemplo, a Mercedes C180, né, Coupé, que é linda, maravilhosa, né? Pesquisa na internet ali, C180 Coupé, que daí é aquela duas portas, ela tem a luz traseira diferente, é diferente da quatro portas, né? E ela tem um motor, se eu não me engano, ele é 1.6 turbo. Né? Então, se o cara fala assim, pô, a Mercedes, né? Pô, pensei que era o motor. Não, ela é 1.6 turbo. E ela tem a mesma quantidade de cavalos e tudo mais, ela faz mais ou menos a medida de 0 a 100 que faz o Tempra Turbo, né? Meu Deus do céu, professor, aquele Tempra Turbo velho, isso, né? Faz a mesma coisa, né? A diferença é que o Tempra Turbo tem um motor 2.0, né? Turbo. E aí não sei, acho que o tempo dá para dar uma mexida para fazer grandes coisas com ele, né? Mas enfim, a Mercedes com certeza ela é muito mais econômica, tá? Ela tipo assim, tem um motor com mesma quantidade de cavalos, né? É claro que também você vai trabalhar, não sei se ele é mais leve ou não, só que ela consegue ser econômica, ela consegue ter um aproveitamento top do motor, né? Por quê? Porque hoje em dia também o cliente busca isso, né? O cliente não necessariamente vai querer um carro muito beberrão, né? Tipo um carro que eu achava super legal, a M5, aí teve um gurizão que comprou a M5, ele falou assim, ó, eu tô fazendo 2 km com litro. Aí perdi a vontade.
né? 2 km com litro. Imagina eu indo todo dia ali para lecionar em Balneário fazendo 4 km com litro, 2 km com litro. Aí para ter na garagem também não tem graça, né? Aí eu acho que vale mais a pena o carro novo, turbo, né? Beleza. Aqui, a matriz, né? Eu tenho aqui ela com a simbologia, né? Então, por exemplo, assim, ó, ela pintada aqui, né, que eu tenho, por exemplo, ela em branco aqui, vale 9. Se ela tiver assim vazadinha, vale 3, né? E se for pouco ali importante, né, com o triângulo ali inverso ali, né, aí ele vai, ou fraco, né, vai valer 1. E daí com isso aqui, ó, da importância e da relação de um com o outro, ele vai justamente identificar ali a importância absoluta e relativa. Tá? Então, por exemplo, né, vou olhar para outra tela que para eu conseguir enxergar melhor. Então, assim, ó, preço baixo. Aí ali a questão das características, né? O que eles trouxeram? O que a empresa trouxe? Ó? Preço menor que a concorrência, lendo aqui em cima, né? Número de marcas por produto, prazo médio de validade dos produtos, integridade dos produtos, rapidez de atendimento, tempo de busca, número médio de carros na fila. Essas características aqui, ó, vai ser feita uma relação entre as características que a empresa trouxe com as necessidades do cliente, lá na matriz 1, óbvio, né? Então, preço menor que a concorrência, altamente relacionado com preço baixo, né? Agora, variedade com preço menor que a concorrência, não, eles nem colocaram, tipo, não tem relação, então ficou em branco, ó, tá vendo? Agora, a qualidade dos produtos com preço menor que a concorrência foi colocado fraco, e daí depois ele vai fazer a multiplicação. Essa multiplicação que eu acho que eu trouxe, aqui ele apareceu pequenininho, vou mostrar depois mais adiante no slide maior, mas ele vai fazer tipo o somatório aqui, ó, dessa característica, vou voltar, aqui, ó, ele vai fazer a soma, né, ó, 5 vezes 3, 3 vezes 9, mais 4 vezes 1, mais 2 vezes 1, mais 2, né, vezes 3, mais 1 vezes 1. Aí ele soma tudo, ele vai descobrir que para esse atributo aqui, a pontuação foi 55. Ou seja, aqui, ó, preço menor que a concorrência vai dar 55, tá? Característica. Aí ele vai fazendo as outras matrizes. As outras matrizes não vou detalhar, mas daí era assim. Aqui era o planejamento do produto, depois ele vai característica das partes, ele vai pensar justamente nos componentes. Na matriz 3 ele vai trabalhar com os processos e na matriz 4 os requisitos de operação, né, pensando na questão da produção como um todo. Aqui eu trago de uma outra forma para vocês, que é justamente, ó, o que e o como, né? Então, os requisitos que o cliente trouxe, né? Aqui os requisitos funcionais para atender os requisitos na voz do cliente, né? Então, na voz do cliente, na voz da empresa, né? E vai ser feito justamente o desdobramento e o casamento ali entre eles. O cliente informa a importância e o cliente também faz a avaliação dele e das empresas concorrentes, a sua, né? Então ele faz uma análise assim, esse produto, outro produto, outro produto. Ele não precisa saber de quem que é o produto, né? Ou até, dependendo se você quer ver a questão da marca, ele, né, vai descrever ali cada um deles, vai depender de qual que é a estratégia que a empresa queira utilizar, né? Não, eu quero mencionar justamente a marca para ver o que mais, aí vai depender como é que vai ser o critério. Aqui, que nem a gente falou, às vezes um requisito ele tem relação com o outro. Então, aqui a gente vai fazer a correlação de um com o outro, a gente faz ali o cálculo, né, da importância com os requisitos, e daí a gente vai verificar ali, né, em relação às metas, e aqui a avaliação competitiva técnica que é feita pela engenharia. Bem interessante, né, o QFD. Aí, vou mostrar para vocês agora a ideia, né, com um exemplo prático aqui, né, como se fosse para, digamos, fazer com a ideia do liquidificador, né? O cara vai falar assim, o que tem que ter ali em relação ali o eletrodoméstico liquidificador, tá? O exemplo parece bobinho, mas ele é bem legal, assim, para trabalhar. Então, o cara diz assim, na voz do cliente, né? Na voz do cliente, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter força para girar, né, o negócio, funcionar. Ele deve ser silencioso, né? Não precisa acordar a vizinhança toda.
fácil de lavar, ficar firme no lugar, né? De forma geral, a gente vê que o liquidificador, né, de forma geral, ele fica no seu lugar, ele tem aquela borrachinha embaixo, né? Vocês provavelmente não devem ter conhecido, né? E quem é mais velho talvez já tenha, né, vivenciado, ou às vezes quando visitou a casa da avó, deve ter visto, né? Hoje em dia, eu imagino que vocês também têm uma máquina que lava e seca, né? Então você bota na máquina, cara, não importa se ela vai levar 1000 horas, o cara bota de manhã na máquina, vai trabalhar, volta quando ele, né? Vai trabalhar quando ele volta para casa, o serviço está feito, né? A roupa está seca, você tira da máquina que ela lava e seca e tudo mais, né? E já pode, sei lá, né? Bota no armário, bota para passar, aí depende de cada um. Antigamente se passava tudo, né? Se passava até toalha. Hoje em dia também a vida é tão, né, tanta coisa para fazer, enfim. Mas antigamente existia uma máquina chamada centrífuga. Alguém chegou a ver isso já na vida? Né? A máquina de lavar, ela tem a função de centrifugar, né? Que ela faz o quê? Ela gira, ela tira todo ali o excesso de água e a pessoa, beleza, né? E a pessoa depois tira da máquina e estende se ela só for lavar, mas ela tem o centrifugar. Quem é mais velho, né? Ou quem tem assim a avó e coisa e tal, cara, não adiantava você dizer para a pessoa na face da terra, ó, a Rubi ainda tem, não adiantava você dizer para a face da terra assim, mãe, vó, né? Cara, a máquina, ela centrifuga, né? Ela dizia assim, não, tem que botar na centrífuga. Então, antigamente, o que a pessoa fazia? Botava na máquina de lavar, depois, né, botava na centrífuga. Algumas têm a máquina de centrifugar, ainda botava na centrífuga. A centrífuga, diferente do liquidificador, ela era fantástica, né? Se você era pequeno, você sempre pedia para o seu parente para sentar em cima dela, né? Isso. Você pedia para sentar em cima dela, porque assim, você ligava ela, se essa a lavanderia fosse grande, você ligava num ponto, no final ela já estava lá na cozinha conversando com você, né? Que ela ia rodando, ela ia andando, né? E coisas da vida que me lembrei, super interessantes, né? Então, assim, né? Mas realmente, né? Mesmo que passava na máquina de lavar, ela tirava o excesso. Mas, cara, quem é que tem tempo de ficar fazendo isso, né? Hoje em dia, o cara quer ter facilidade. Ok, né? Então, assim, ó, pensando na centrífuga, né? Que é divertidíssimo, a gente também vê que o liquidificador, o cara não quer apertar o liquidificador, né? Aí ele passa lá para ver o que, ou para arrumar o canal do Netflix, quando ele volta tá o liquidificador no chão e a vitamina no chão, porque ele saiu andando, né? Então ele tem que ter, né? Porque olha só, pensem comigo. O cara disse que tem que ficar firme. Quem produz o liquidificador, ele pensa assim, ó, vou colocar aquela borrachinha embaixo, né? Tem uma borrachinha, o liquidificador é fantástico, ele não sai rodando. Agora, se por algum acaso, né, sei lá, alguém tirou aquela borrachinha, é capaz de ele vibrar e ele sair do lugar. Então o cara liga na pia, quando vai ver, tá dentro da pia. A Rubia comentou alguma coisa. É verdade. Gostei. Beleza, né? Então, então, assim, ó, alguns pontos, né? Ficar firme no lugar, né? Ah, pensando na satisfação do cliente, né? O cara liga o liquidificador ali, na hora que ele dá aquela primeira apertada, aquilo joga, né, a vitamina para tudo quanto é lado, né? Porque às vezes o cara, sei lá, quer dar uma de sabichão, bota sem a tampa lá, ou perde uma partezinha da tampa na hora de lavar, aí aperta, aquilo joga para tudo quanto é lado, né? Aqui a gente vai vendo coisas, né? Eu já vi gente que botava o prato, o pires já em cima, já, enfim, né? Ser durável. Não vou tecer comentários, acho, sobre isso. Sei lá. Pessoal, eu tinha uns equipamentos antigos, né? Que era aqueles equipamentos que ficavam na praia. Aí eu tinha assim, né? 2 liquidificadores. Tinha aquela para fazer suco de laranja, né? E quando eu e minha esposa a gente casou, a gente ganhou várias coisas, né? E daí, né? Não vou dizer o nome da marca para não ter problema, né? Mas começa com B, tá? E acho que só tem uma, né? E daí tinha esse tal de espremedor de laranja com a letra B. Aí tinha uma pessoa mais humilde, assim, ela falou, ó, Rafael, tu não quer me vender? Tu tem, tipo, tinha 3, né? Aí eu falei, não, então tá, te vendo, né?
aquelas coisas assim que você vende assim, vende doando, sabe? Tipo assim, ah, não, qualquer coisa eu não recebo, né? Nunca recebi, né? De volta, nunca pagou e coisa e tal. Também não cobrei, porque também, né, na verdade, não foi só isso, foram outras coisas também. Mas dessa fabricante com a letra B, cara, assim, todas as coisas que eu tive dessa marca, elas são feitas. Antigamente a pessoa comprava uma coisa tipo a centrífuga, né? Pro resto da vida aquela coisa ia funcionar, né? Ele pode rodar a casa toda, mas ele funciona, né? Passeia pela casa toda a centrífuga passeando na sala, mas ele funciona. E em compensação, esses outros novinhos ali, cara, tem algo chamado, acho que é tipo assim, um prazo de validade, sabe? Que como se fosse um chipzinho, assim. Passa um tempinho, pifa, acabou, né? Então aqui tem a questão do interesse econômico, de ela durar um determinado tempo, diferente do pessoal velhão que acha que deve durar a vida inteira, tipo eu que acho que deve durar a vida inteira, né? Mas aqui, segundo o cliente, deve ser durável. Ser a prova da água não significa funcionar debaixo d'água, né? Mas significa assim, ó, que às vezes se respingar alguma coisa perto dos botões, que ele não vai entrar em curto e logo pifar. Então tem uma preocupação, né? Ou na hora talvez de limpar e higienizar o liquidificador para que ele não estrague, né? Fácil de montar e desmontar, né? O cara não precisa ser um expert naquilo, ou às vezes você faz, inclusive, né? Bem, enfim, aqui é a linguagem do cliente, né? Então o cliente diz, ó, deve ser a prova d'água, deve ser fácil de montar e desmontar, deve ser econômico, né? Beleza. Desses atributos aqui que o cliente falou, ou das necessidades que ele disse, a gente vai para, né, ó, a voz do cliente e a importância que ele trouxe para cada um dos pontos, ó. Importância, ter força para girar, né? 5. E assim vai. É. Tipo liquidificador que daí não tritura nada, não adianta, né? O cara vai fazer uma vitamina, daí come as. Enfim. Aí ele avalia os concorrentes. Quando ele responde a pesquisa, ele diz a necessidade dele, na voz dele, isso aqui é colocado na matriz, né, na casa da qualidade, com a voz dele, e ele avalia os concorrentes. Então, o que acontece? Ó? Eu tenho concorrente A, B e C, e tenho a empresa, tipo a nossa empresa, né? Aí eu avalio, ó, como estamos em relação aos demais. Aí aqui, ó, por exemplo, ser silencioso, né? A empresa está com satisfação 2 e todas as outras são melhores do que ela, ó. Tá vendo, ó? E aqui diz a importância, 3, ó. Aí fácil de lavar, onde estamos, onde está a concorrência, né? O pretinho é a empresa e aqui os concorrentes conforme a cor, né? Então é bem legal, é bem fácil de visualizar, ó, né? Tipo, qual que é a situação e onde a empresa aqui, né? Segundo ali a percepção do cliente, ela está numa situação onde existe um gap, né? Onde ela está e onde estão os concorrentes, ou onde ela está e onde está o líder de mercado, né? A respeito ali da voz do cliente, a gente desdobra assim, ó. Então, por exemplo, né? A questão fácil de desmontar e de montar e desmontar, existe toda uma classificação, a questão do manual e tudo mais que é feito, né, para melhor ali facilidade para montar e desmontar. Ter força para girar, né? Aqui a gente poderia colocar até 2 requisitos, a ideia do torquezinho do motor e a potência dele, né, em watts ali. Ser silencioso. Então assim, ó, ser silencioso para o cliente, ele não vai medir, mas para a empresa, ela vai fazer o quê? Ela vai transformar isso num requisito técnico. Ou seja, quantos decibéis faz de ruído esse liquidificador? Tá? Quantos decibéis faz de ruído, né, os concorrentes? Então, assim, ó, lembra da casa da qualidade? Deixa eu voltar aqui na casa da qualidade. Aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, né, eu tenho a questão do ruído. Ele vai avaliar o meu com o meu concorrente. E aqui embaixo eu vou fazer uma avaliação competitiva técnica. Ou seja, eu posso ter a minha equipe de engenharia avaliando o ruído e avaliando os decibéis para ver quantos decibéis faz o meu e quantos decibéis faz o meu concorrente, né? O produto do meu concorrente, o liquidificador do meu concorrente. E daí eu começo a ver como é que eu posso melhorar. Aqui o cliente vai dizer, ó, o seu é o mais barulhento, né? Parece um calhambeque o liquidificador, né? Me lembrei também que tem um carro que eles dizem que tem um motor super potente, aí eles pegam e botam barulho liquidificador, assim, parece que o carro faz barulho liquidificador. Beleza, adiante, né? Fácil de lavar. Aí a questão
técnica, né, envolve a porosidade do copo e da hélice, né, ou a questão, porque daí você consegue fazer assim com que ele seja mais fácil, né, ou ele absorva mais ali, impregne, né, a sujeira nele ou não. Aí ficar firme no lugar, coeficiente, perdão, de atrito das garras, para fazer até quanto, né, que é o limite, porque também tudo envolve assim, ó, os produtos que você, ou as características, né, do material que você vai utilizar, vai influenciar também no seu custo, né? Então, assim, o que acontece da questão da Apple? O cara vai dizer assim, professor, o Apple é o computador que tem lá, digamos, o celular, o iPhone lá, é o que ele tem lá, o top lá sei lá, tipo assim, a questão, né? Memória RAM, espaço e tudo mais, ele é o top de todos. Tá, só que tipo assim, ó, o preço também vai elevar, né? Então aqui, na hora dos requisitos técnicos, o cara vai dizer assim, o iPhone XS é bom? É. Tá, mas assim, será que eu preciso pagar 8.000 ou será que talvez com 2.000 no Samsung já me atende, né? Então aqui é a mesma coisa. E a mesma coisa assim, ó, não sei se é o momento certo para dizer, né? Tendo visto que aconteceu recentemente em Itapema. Mas você pega aqueles prédios antigos, o prédio tem assim uma parede larga pra caramba, grossa, né? Uma preocupação ali, todo um cálculo, né? Para que, digamos, aquilo dure ali para a eternidade. Né? A engenharia sempre trabalha com 140%, ou seja, tipo assim, se aquilo pode ter alguma chance de dar algum problema, ele ainda tem mais, né, tantos por cento para que nunca caia, nunca aconteça nada, né? Então você trabalha com percentual. Então assim, você também não vai gastar material desnecessariamente, fazer paredes grossas, perder espaço interno, gastar um monte de material se não tem necessidade. É óbvio, vocês pensem assim, ó, é óbvio que a estrutura do Infinity Coast para fazer 69 andares, né, ou fazer o Yacht House lá, né, que também são tantos andares, né, é diferente, você tem que ter uma estrutura muito mais forte do que para fazer um prédio de 4 andares, né? Fazer um prédio de 4 andares, você não precisa fazer aquela baita fundação e tudo mais. Então a mesma coisa vai ter aqui na questão dos requisitos técnicos, né? O cara não precisa botar um super negócio ali para, digamos, para que ele não se desloque para um equipamento que vai ser vendido ou que o teu concorrente vende, nem sei quanto é que é um liquidificador, mas deve ser na faixa dos R$ 130, né? Aí o cara bota um negocinho lá embaixo que só aquilo lá embaixo já custa uma fortuna, digamos, né? Não é coerente. A não ser que fosse fazer tipo uma linha clássica, não sei o quê, que daí o cara faz um liquidificador ali custando R$ 500, né? Não sei quem compra, daí, não sei. Beleza? Pessoal, vamos fazer o seguinte. Sei que tá boa a nossa conversa, estamos divertindo bastante. Vamos fazer um intervalo e a gente retorna às 8h30, já que o Samuel vem agora, a gente faz nosso intervalo e 8h30 a gente volta. Pode ser, pessoal? Aí a gente continua aqui com o nosso exemplo, tá bom? Valeu, brincando, Samuel. Valeu, cara, abração. 8h30 a gente tá de volta. Abraço.